Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que foi esse processo de eu transformando o Stitch na versão humano, né? No caso, como que ele seria um ser humano. Lembrando que eu estou reagindo a esse vídeo, porque ele já foi feito, e aí o sentido desse vídeo é eu explicar mais ou menos a lógica que eu segui para fazer tudo. Se inscreva no canal se você quiser que eu traga mais vídeos assim, é mais um making off de como que eu fiz, eu acho que fica bem interessante, e bora começar. Nessa parte que vocês estão vendo, já estou na line art. Eu peguei a parte do nariz do Stitch e moldei no próprio nariz do Stitch, só que no formato mais humano. A boca do Stitch tinha que ter muito dente. E a roupa, ela foi inspirada em duas coisas. A primeira foi o vestido que a Lilo usa, que é vermelho. E a segunda coisa também que eu me inspirei foi um blusão que o Stitch tá usando. Se eu não me engano, é no trecho onde a Nani vai pedir emprego numa cafeteria. E lá nessa cafeteria, o Stitch acaba, né, enfim, destruindo lá tudo. E aí foi através disso. Porque como o Stitch é pequeno e é uma criança, eu achei que ficaria uma roupa interessante colocar nele uma blusa grande no estilo havaiano, mais como um blusão, sabe? Depois disso, ele estaria descalço. Pra isso, eu peguei referência do pé da Lilo, quando ela tá dançando no começo do filme do Stitch, primeiro. Então, eu peguei essa e eu sabia que uma das mãos tinha que ter a folha, onde por várias vezes a gente vê o Stitch e a Lilo usando uma roupa de dança com essas folhas como se fosse uma pulseira. Então eu coloquei a mão do Stitch, aqui na parte da line art eu fui acertando algumas coisas e a line art toda preta ficou muito forte, mas eu vou tirando isso aos poucos quando eu for pintando, tá bom? Vocês vão ver que vai dar certo. Aqui na parte do Stitch, como eu falei pra vocês, o Stitch tem muito dente na boca. E todos os personagens do Lilo e Stitch não aparece esse dente na boca, sabe? Tanto dente assim. Então eu achei que seria uma característica bem interessante. Depois que eu fiz isso, eu venho aí colocando o contorno de pele do Stitch, que foi inspirado na Lilo. Então eu peguei basicamente as cores da Lilo e pintei o Stitch, porque o Stitch é azul. Então a parte azul eu deixei pro cabelo do Stitch. Então, pra não render mais do que isso, aí eu precisei fazer o tom da pele. Eu achei que seria perfeito a Lilo ali, como uma referência de cores. E aí, pra tirar um pouco desse peso da line art que eu tinha falado pra vocês inicialmente, eu optei por pintar aí a cor, né, dos contornos, como é pintado lá no Lilo e Stitch. E a Lilo e Stitch, como que eles estão pintados, né? Tipo, a cor da Lilo é X, a linha é um pouco mais escura. No caso do cabelo aqui do Stitch, eu tô colocando um tom de azul, mas a gente sabe que o azul que eu vou usar é um azul um pouco mais claro, para dar um contraste com a line art. E essa foi a lógica que eu usei para tudo. Realmente não dava para usar outro tom, senão o azul para fazer o cabelo do Stitch. E eu cheguei até cogitar pintar também o olho do Stitch de um azul bem forte, pegado ali dele mesmo, só que não tinha como, porque o Stitch tem um olho todo preto. Então, se eu colocasse um azul, eu acho que ia perder muito a característica dele. Depois que eu fiz isso, eu venho com sombra. E como eu já tinha em mente esfumar essas sombras, porque as sombras, né, da pele da Lilo é esfumado, eu não tomei muito cuidado para fazer, então tão tortas mesmo, mas é porque quando eu for esfumar não fica aparente. Então aqui, ó, como vocês viram, eu acabei esfumando e some essas marcações, então não tomo tanto cuidado assim para fazer essas marcações. Depois que eu fiz isso, a gente vem para a parte do vestido, no caso, blusão, que parece um vestido nele, porque ele é pequenininho, uma criança. Porque isso me deu muita dúvida na hora de eu fazer, mas não me arrependo. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz uma borda de um tom de vermelho que eu peguei ali na própria Lilo. E aí, ela tá com um top vermelho e vai ser esse tom que eu vou usar. Depois que eu fiz isso, eu pensei em fazer as flores amarelas. Mas, gente, não ia dar bom. Então, eu peguei a linha de raciocínio do vestido que a Lilo usa. Então, o vestido que ela usa, as folhas são brancas. E é tipo uma sombra da folha branca, então eu fiz a sombra da flor havaiana branca, entendeu? Para dar um contraste, para não ficar aquela estampa reta, toda branca, toda vermelha, mas com detalhes brancos, mas também não ficar uma coisa demais, sabe? Depois que eu fiz uma,
né? O que eu faço? Eu uso a facilidade do digital e clono. Então eu vou clonando aí essa florzinha várias vezes. E aí eu vou deixando as flores menores, e aí aqui um pouco menor de um lado, e eu vou fazendo elas de vários tamanhos, para não ficar simétrico e para ficar uma estampa bem divertida. E eu acho que ficou uma estampa realmente muito divertida. Vou colocando aqui nessa parte de cima também, às vezes eu coloco a flor toda, às vezes só a flor pela metade, para parecer que tem profundidade a blusa do Stitch. Depois que eu faço isso, eu venho apagando os excessos e, gente, olha essa roupinha, que coisa mais fofa. Eu me derreto, eu faço as minhas coisas e eu me derreto algumas vezes pelas minhas próprias coisas. Confesso que eu sou muito crítica comigo mesma, então dificilmente eu chego nesse ponto de gostar, sabe? De falar, caraca, eu arrasei, mas realmente no Stitch eu gostei muito. Eu acho que eu fiz o máximo que eu poderia ter feito no Stitch. Depois que eu fiz isso, a gente vem no contorno da folha, aí vem preenchendo e agora colocando sombra nessa folha, que vai ser importante, depois esfumando. Depois que eu fiz isso, eu peguei elementos na boca da Lilo pra fazer o fundo. O dente do Stitch não são dentes branquinhos, então eu não vou seguir essa lógica. Então eu vou pintar todo o fundo da boca da Lilo, do Stitch. Depois eu venho com o rosinha bem claro da língua, no próprio Stitch aqui na foto que eu tenho de referência. Depois eu venho com outro tom, que é um tom um pouquinho mais claro, e aí eu venho preenchendo a parte da língua. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais escuro de amarelo para fazer todo o contorno do dente do Stitch. Então não dava pra ficar com aquele contorno preto, não ia ficar legal. Então eu fiz isso por todo o dente, tomando cuidado para não ultrapassar as outras linhas. E depois que eu faço isso, eu venho preenchendo com o amarelinho. O dente do Stitch é amarelo, gente, não tem pra onde fugir. Então eu venho colocando aí esse amarelo por todo o dente. Eu achei que ficou excelente, ficou muito bom, ficou muito fiel ali a minha referência, sabe? Até porque eu peguei as cores da referência, então realmente ficaria bem fiel à referência. Depois que eu fiz isso, eu venho com outras camadas arrumando os detalhes. Eu coloquei alguns pontos de luz no meio do dentinho e venho esfumando só pra dar uma luz, só pra dar uma nuance ali. E o olho do Stitch, como eu falei pra vocês, vai ser um olho todo preto. Depois que eu fiz de um lado, eu fiz do outro e depois eu ainda acrescentei mais um brilhinho no olho, porque realmente eu achei que ficou bem puxado preto, sabe? Então só pra dar uma coisa fofa, sabe? Uma coisa bem kawaii, uma coisa bem legalzinha. Depois que eu fiz isso, gente, eu venho com as sombras, né? Na parte da roupa do Stitch, principalmente na parte onde teria dobra e onde teria movimentação aí de tecido. E como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.